Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade às questões envolvendo calor sensível e calor latente. Lembrando, calor sensível ocorre variação de temperatura e o corpo não muda o estado físico. Se for sólido, continua sólido; se for líquido, continua no estado líquido; se for gasoso, estado gasoso. A fórmula é essa, o bizu significa que macete, tá? Onde o que representa o calor. Na questão, a gente trabalha com calorias. Se na questão, se no enunciado, fala em quilocalorias, você deve fazer a conversão para caloria. Como que eu faço isso? De quilocaloria para caloria, você multiplica por 1000. Se lá no gabarito a questão está em quilocaloria, mas você encontrou a resposta em caloria, basta dividir por 1000. A massa ela é dada em gramas. Se no enunciado estiver em quilogramas, você deve fazer a conversão. Calor específico é dado em caloria por grama a graus Celsius. E a variação de temperatura, onde nós pegamos a temperatura final e diminuímos da temperatura inicial. E essa variação ela é dada em graus Celsius. No calor latente ocorre uma mudança de estado. Lembrando que na mudança de estado a temperatura ela é constante e a fórmula é QM vezes o L. Esse Q é o mesmo calor, quantidade de calor. O M é a massa e é dado em gramas, e o L é o latente. O latente, não há necessidade de vocês saberem que o latente de fusão da água no estado, a água pura, né? Melhor dizendo, é de 80 calorias por gramas, porque a questão já fornece. Então, você está observando aqui dois pontos: o ponto de fusão e o ponto de solidificação. O que é o ponto de fusão? Olhando aqui para esse esquema de baixo. A água aqui nesse primeiro momento, ela está no estado sólido e agora na torneira aqui líquida. Do sólido para o líquido você tem um ponto de fusão. Esse ponto ocorre a uma temperatura constante de 0 graus Celsius. Já do líquido para o sólido, que é o fenômeno inverso, também ocorre a 0 graus Celsius. A temperatura ela é constante, tanto para o gelo derreter, quanto para a água se tornar agora gelo, certo? Agora, o latente, olhando agora para o esquema em cima, você está vendo o valor de fusão 80 calorias e solidificação menos 80. O que está acontecendo no fusão? O corpo ele está recebendo calor, por isso 80 positivo, e no solidificação o corpo ele está liberando, está cedendo calor, por isso menos 80 caloria grama, ok? A mesma coisa vaporização, olhando aqui junto, vaporização e condensação. A vaporização ocorre a temperatura constante de 100 graus Celsius. A condensação ou liquefação também a temperatura constante de 100 graus Celsius. Acontece que na vaporização o corpo ele está recebendo calor, 540, né, que é o latente de vaporização, e passa do líquido para o gasoso. E na condensação, que é do gasoso para o líquido, o corpo está perdendo calor, está cedendo esse calor. Então, menos 540 calorias por grama. Olhando esse gráfico, nós vamos entender melhor como é que funciona isso. Nós temos aqui a variação de temperatura em graus Celsius e aqui a quantidade de calor, que nós já sabemos que é o Q. Observe que quanto mais eu forneço calor, olha que eu estou pintando aqui a barrinha de baixo, o que está acontecendo com a temperatura do corpo? Está aumentando. Observe que esse ponto aqui vermelho, que eu vou destacar agora de uma outra cor para você visualizar, esse pontinho aqui saiu dessa quantidade de temperatura e foi para essa. Então, ocorreu uma variação de temperatura. Se varia a temperatura, a gente fala em calor sensível. Agora, o que acontece com esse corpo aqui? Quando chega a determinada temperatura, mesmo que a gente continue aumentando o calor, a variação de temperatura não acontece mais, ó.
agora eu tenho uma temperatura constante. Vai acontecer uma mudança de estado, vai deixar de ser sólido e vai passar agora a ser líquido. Mas a temperatura ela é a mesma, ela é constante. Então agora, nesse ponto aqui que nós chamamos de fusão, ocorre o calor latente. Por quê? Porque eu estou fornecendo calor ao sistema, mas a temperatura não muda. O que muda é a mudança de fase, do sólido para o líquido. Vou aumentar ainda, fornecer calor para esse sistema. O que vai acontecer? Aumentando o calor, aumenta-se a temperatura. Agora saiu desse ponto e foi agora para esse. Ocorreu uma variação de temperatura. Variou a temperatura, a gente chama de calor sensível. Quanto mais eu forneço calor agora ao sistema, o que vai acontecer em determinada temperatura? Não vai mais aumentar sua temperatura, ela vai permanecer constante. Por mais calor que a gente forneça, e agora ele deixa de ser líquido e vai passar por uma mudança de fase. Agora o estado gasoso. A temperatura constante nós chamamos aqui de latente. Eu forneço ainda calor, o que vai acontecer com esse gás? A temperatura dele sofre uma variação. Você está vendo que está subindo, então aqui voltou a ser o que? Sensível. Vamos observar nesse esquema aqui. Eu tinha um gelo, estava a menos 20 graus Celsius e ele foi para zero. Então subiu a temperatura, né? Estava uma temperatura negativa e foi subindo até ficar em zero. Então nós temos uma mudança de temperatura, calor sensível. A partir de 0 graus Celsius, até se tornar totalmente líquido esse gelo, observe que a temperatura não muda, é 0 graus, 0 graus. O que aconteceu? Uma mudança de fase, da fase sólida para a fase líquida, aí nós temos calor latente. Essa água eu vou fornecer calor até ela chegar a 100 graus Celsius, então ocorreu uma variação na temperatura, calor sensível. Essa água agora, ela vai se preparar para sofrer o quê? A vaporização, não é isso? Então, ó, 100 graus Celsius, estava líquida a 100, agora está a vapor a 100. Ocorreu uma mudança de temperatura? Não. Ocorreu uma mudança de fase, a temperatura ela é constante, então calor latente. Se eu forneço ainda mais calor a esse gás, ele saiu de 100 graus Celsius, agora está a 120 graus Celsius, como ocorreu uma variação de temperatura, calor sensível. Entenderam aí, pessoal? Ficou bem esclarecido isso? Vamos ver como isso é trabalhado nas questões. O gráfico indica uma substância de 10 gramas, então ele já deu a massa e deu em gramas, que ao receber calor passa da fase sólida para líquida. Se ocorreu uma mudança aí você já sabe, calor latente. Ele quer saber qual é esse calor latente de fusão. Se você olhar para o gráfico, o que a gente vai considerar? Será que a gente vai considerar essa partezinha aqui da variação de temperatura? Não. Do 0 até os 50? Não, porque o que eu quero é o calor latente. E no calor latente, a temperatura, ela deve ser o quê? Constante. Onde é que eu estou vendo no gráfico a temperatura constante? É desse ponto aqui, ó, do ponto 300 até o ponto 1000. A temperatura foi de quanto? De 50 graus Celsius. Essa foi a temperatura constante. Então, qual foi a quantidade de calor aí? De 300 para 1000, você tem aí 700 calorias. Qual a fórmula do calor latente? M vezes o L. O que eu já encontrei lá embaixo, 700. A massa ele já deu lá em cima, que é 10. Então, vou só fazer aqui uma correção. É igual a 10 vezes o L, que é o que eu quero encontrar, né? Eu vou só trocar agora a posição. 10 vezes L está para 700. Eu corto um zero. Então, L é igual a 70 dividido por 1. Esse 1 está multiplicando, passa dividindo. 70 dividido por 1 é 70. 70 o quê? Caloria por grama. Correto?
Vamos para o segundo exemplo. Olha o segundo. Calcular a quantidade de calor para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água até 40 graus Celsius. Quais foram os dados que ele deu? O calor específico do gelo, que é 0,5 caloria por grama grau Celsius, o latente de fusão, 80 calorias, e o calor específico da água, que todo mundo sabe, água pura, ela tem 1 caloria por grama grau Celsius. O que vai acontecer nessa questão? O gelo, ele vai sofrer a fusão, vai sofrer o derretimento, vai passar para a fase líquida, e esse líquido eu tenho que aumentar a temperatura até 40 graus Celsius. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer o esquemazinho. Nós temos aqui o cubinho de gelo, esse gelo ele vai sofrer a fusão, ele ainda está na fase sólida. Agora, ele sofreu, ele se fundiu, agora eu tenho água líquida. E eu vou aumentar a temperatura dessa água até 40 graus Celsius. Qual foi aqui a massa do corpo? 50 gramas. Então, todos eles eu vou trabalhar com 50 gramas, porque não vai alterar, né? Estava inicialmente a menos 20 graus Celsius. O gelo ele derrete a 0. Essa água, essa fase líquida, enquanto ela não derreter totalmente, a temperatura não muda, então 0 graus Celsius. E aqui eu vou elevar até 40 graus Celsius. Bom, nessa setinha aqui, eu tenho uma variação de temperatura, porque variou de menos 20 a 0. Então, aqui eu tenho calor sensível. Aqui do 0 a 0 não mudou, então latente. E aqui de 0 a 40 também sofreu uma alteração de temperatura, calor sensível. Agora vem aqui a mágica da questão, né? Vamos lá. A quantidade de calor total é calor sensível, que é esse primeiro, mais o calor latente, mais o calor sensível. Então, quantidade de calor. Quem é o calor sensível? É M vezes o C vezes a variação de temperatura. Quem é o calor latente? É a massa vezes o latente. Quem é o QS? Calor sensível? M, C, delta, T. Então, a quantidade de calor total é a massa ela é 50. O calor específico do gelo, ele informou aqui em cima, ó, dá 0,5. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Qual é a temperatura final? 0. Menos. Qual é a temperatura inicial? Menos 20. Mais a massa, agora do latente aqui, 50. Qual é o latente de fusão? Ele deu na questão lá em cima, 80, mais a massa que não muda é 50, o calor específico da água 1 e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, 40 menos 0. Eita, que coisa complicada, né? Mas vamos lá. Quantidade de calor total. 50 vezes 0,5, lembrando, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 50 dividido por 2 dá 25. Vezes 0 menos por menos é mais. Então, 0 mais 20, 20. Mais 50 vezes 80, 5 vezes 8, 40, mais 2 zerinhos. Então, 4.000, mais 50 vezes 1 é 50, né? Vezes 40 menos 0, 40. Diminuiu, né? Quantidade total de calor. 25 vezes 20 dá 500, mais 4.000, mais 2.000. 5 vezes 4 é 20 e tem uns 2 zerinhos lá, então 2.000. É só somar isso aqui. Então, quantidade total de calor dá 6.500.
Se a questão fala em quilocalorias, basta dividir tudo por 1.000. Você vai ter aí 6,5 quilocalorias. Terceiro exemplo, calcular a quantidade total de calor que uma amostra de 100 gramas de vapor a 120 graus Celsius deve ceder para se transformar em água líquida. Então, a gente já está observando que vai ocorrer a perda de calor, então a resposta total lá embaixo, ela deve estar negativa. Aí ele deu o calor específico do vapor, que é 0,5, o ponto de latente condensação, menos 540, a questão ela já fornece essas coisas, tá, pessoal? Então, olha só, é vapor, né? Então, digamos que essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, esses pontinhos, seja água na fase de vapor. Qual é a amostra aí que ele deu? 100 gramas, estava quanto? A 120 graus Celsius. O vapor, ele sofre condensação a 100 graus Celsius, então eu tenho que chegar esse vapor até 100 graus, ele ainda está a 120. Então, os mesmos 100 gramas, ele chegou agora a 100. O que vai acontecer a 100 graus Celsius? Vai passar para a fase líquida, sabe que é uma pocinha de água. Os mesmos 100 gramas, só que agora na fase líquida, ocorre aqui, ainda está passando, né? Ainda está sofrendo a condensação. E agora eu vou ceder ainda mais calor até que esses 100 gramas de água chegue à temperatura de 20 graus Celsius. Você está observando que aqui ocorreu variação de temperatura, calor sensível. De vapor até sofrer a liquefação, condensação é o que? Também não ocorreu mudança de temperatura, ocorreu apenas uma mudança de fase, calor latente. Então, sensível, latente. E aqui ocorreu variação de temperatura, né? De 100 a 20, calor sensível. Vamos lá as fórmulas. Quantidade total calor sensível, quem é? Eu já vou logo direto. MC delta T mais o calor latente, M vezes L, mais o calor sensível, MC, variação de temperatura. Quantidade total de calor é a massa. Quanto foi a massa? 100. Qual foi o calor específico aqui do vapor que ele deu na questão lá em cima? 0,5. E a variação de temperatura? Foi a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 100 menos 120. Mais a massa é 100. O latente aí de condensação é de quanto que ele deu na questão? De menos 540, mais a massa, 100. O calor específico da água foi dada na questão, 1. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, 20 menos 100. Vamos fazer essa conta doida aí, né? 100 vezes 0,5, para quem ainda não entendeu, é só dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. Vezes 100 menos 120, tá? O valor maior é 120. Então, você vai manter o ponto negativo, né? 100 menos 120, menos 20, mais... Continua aqui, só que a gente vai logo multiplicar 100 vezes 540, tá? Fica quanto? Fica 54, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 54 mil. Mas 54 mil o quê? Observe que estava negativo, então continua negativo. Mais 100 vezes 1 é 100, vezes 20 menos 100. O valor maior está negativo, então continua negativo. 20 menos 100, menos 80. Quantidade total de calor dá igual a 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Eu não sei de onde que foi que apareceu esse zero aqui.
Vamos fazer a correção, porque 100 dividido por 2 é 50, né, gente? Não é 500. Então, a gente vai tirar um zerinho aqui, pelo amor de Deus, senão vai dar tudo errado. Então, 5 vezes menos 20 dá menos. 5 vezes 2 é 10, conta os dois zerinhos. Menos 1.000, mais por menos, a gente já sabe que dá menos. Continua lá os 54.000. Mais por menos é menos. Então, vamos lá. 100 vezes 80 dá 8.000. Quantidade total de calor. É só você somar tudo. Menos 1.000, menos 54.000, menos 8.000, dá menos 63.000. O que? Calorias. Mas se a questão diz quilocalorias, aí você simplesmente divide isso por 1.000. Tá? Então, você pode trabalhar com calorias ou quilocalorias, que dá 63 quilocalorias, o que? Negativo. Como eu falei, a questão, ela tem que vir com um sinal negativo, porque o corpo está perdendo calor. Saiu de 120 graus positivo, 120 graus Celsius, para 20. Então, perdeu o equivalente a 100 graus Celsius. Por isso que a temperatura final lá dá o quê? Sinal negativo. Está perdendo, o corpo está cedendo calor. Bom, nesse quarto exemplo, eu já coloquei o esquema para o vídeo não ficar muito extenso, já está com 22 minutos, né, praticamente. Então, a questão diz, temos 50 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Então, aqui esse vapor de água, tá, que nós temos o vapor, 50 gramas está a 120 graus Celsius. Que quantidade de calor deve ser perdida? Então, a resposta lá embaixo tem que ser negativa, para transformar esse vapor em 50 gramas de água líquida. Então, nós vamos pegar 50 gramas de vapor e transformar em 50 gramas de água líquida a 70 graus Celsius. Então, eu coloquei os dados aqui, ó. Lembrando, pessoal, que esse vapor ele tem que passar por uma condensação, e essa condensação ocorre a temperatura constante de 100 graus Celsius. Então, onde ele deixou de ser vapor e passou agora para a fase líquida. Então, nós temos aí calor latente, ocorre a 100 graus Celsius, temperatura constante. Bom, uma forma diferente de fazer essa questão é fazer ela fragmentada, não fazer unificado como está aqui, porque você pode correr o risco de errar em alguma conta, em alguma multiplicação. Então, faz fragmentado e no final é só somar os 3 resultados. Aqui a gente também vai utilizar calor sensível, por quê? Porque variou de 100 a 70, ocorreu uma perda na temperatura. Quem é a quantidade de calor? A massa que ele deu, 50 gramas, então a gente vai trabalhar em todas as questões fragmentadas, 50, tá? Porque ela não muda. O C ele deu na questão, ó, o calor específico do vapor é de 0,48. A variação de temperatura e a temperatura final foi quanto? 100. E a temperatura inicial? 120. Então, quem é o quê? 50 vezes 0,48 dá 24. Vezes 100 menos 120, menos 20. Quantidade de calor dá menos 480 calorias. Você está percebendo que o corpo ele está perdendo calor, já que o sinal está negativo. Vamos para a segunda continha aqui, que é M. M é 50. Qual é o calor latente? Ele já deu na questão, ó, menos 540. Quantidade de calor, multiplica, dá menos 27.000 calorias. Também está cedendo calor. Vamos agora para a terceira. M é a massa, 50. O calor específico da água, todo mundo já sabe, a questão já forneceu, ó. 1 é o calor específico para o líquido. A variação de temperatura é a temperatura final, 70, menos a inicial, que foi de 100.
Então, a quantidade aqui, 50 vezes 1 é 50. Vezes 70 menos 100 menos 30. Então, a quantidade aqui dá quanto? Menos 5 vezes 3 é 15, mais 2 zerinhos, 1.500 calorias. Agora é só somar tudo, né? Quantidade total de calor foi de menos 480, mais menos 27.000, mais menos 1.500. Você vai pegar os três resultados e somar. Então, quantidade total vai ser de quanto? Mais por menos aqui, ó, é menos. Mais por menos é menos. Agora você só vai somar. Menos 480, menos 27.000, menos 1.500. Soma tudo, dá menos 28.980 calorias. O corpo está cedendo calor. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenha sanado aí as dúvidas de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau!